Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa Casa de Amor, União Espírita de Mariolar. Na noite de hoje, iremos receber a nossa amiga Laura com o tema Cuide das suas emoções. Seja bem-vinda, Laura. Boa noite, gente. Boa noite, turminha da telinha. É muito bom estar aqui com vocês novamente, depois de 4 meses. Eu estive aqui em fevereiro e o tempo passa tão rápido, né? Já estamos aqui finalizando metade do ano. E esta noite nós vamos conversar sobre as nossas emoções, que são muitas, e que mudam constantemente. Emoções positivas, emoções negativas. E essas emoções, naturalmente, são responsáveis pelas escolhas que nós fazemos nas nossas vidas, diariamente. Um exemplo de como é importante cultivar boas emoções foi o que aconteceu na década de 40, quando Chico Xavier foi avisado pelos amigos espirituais que ele começaria a trabalhar em parceria com um espírito cujo pseudônimo era André Luiz. E André Luiz havia sido, em vida pretérita, um grande sanitarista, um grande cientista. E ele, como André Luiz, recebeu a missão de conviver com Chico Xavier durante 700 dias, 24 horas por dia. Então, André Luiz e Chico Xavier estavam juntos em todos os atendimentos que Chico fazia no Centro Espírita, em toda a sopa que Chico providenciava para ser distribuída, em todos os atendimentos, inclusive em todas as psicografias de outros espíritos que Chico fazia, André Luiz estava presente. Qual era a finalidade? Que as emoções de um se mesclassem com as emoções do outro. Então, André Luiz e Chico Xavier, ao entrar em sintonia de emoções, eles conseguiram, no final da década de 40, juntos, formatarem 16 livros e que ficaram para a eternidade. Então, isso é um exemplo de como é importante cultivarmos boas emoções. Porque as emoções que nós carregamos agora, a qualquer momento que desencarnarmos, continuaremos com ela em estado de espírito. E a única coisa que a gente tem certeza, gente, é que nós vamos desencarnar, é que a morte chega para qualquer um de nós. Nós estamos hoje aqui, passamos por uma pandemia, mas amanhã nós podemos não estar mais. E o nosso engano é não estarmos preparados e nos enchermos de emoções negativas. Chico Xavier, uma vez, conversou com o espírito de Eurípides Barçanufo, que foi um grande professor que desencarnou na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, em 1917. É um espírito muito conhecido, com muitas obras. E Chico perguntou para ele: seu Eurípides, qual o senhor diria que é a qualidade mais difícil de se encontrar no coração do homem? E Eurípides respondeu para ele: a paciência. A paciência é a qualidade mais difícil de se encontrar no homem. E é claro que quando nos falta paciência, nos falta tudo. Sem paciência, a gente fica completamente desestabilizado, a gente fica deprimido, angustiado, porque nós não temos coragem simplesmente de saber esperar. A gente até fala, as coisas acontecem no tempo de Deus, mas a gente não tem paciência com Deus. A gente quer que aconteça na hora que a gente precisa que aconteça. Então, os espíritos, sabendo como nós somos, eles nos dizem: então espera amando, servindo. Porque quando nós estamos no trabalho do bem, atendendo alguém, servindo alguém, o tempo passa mais rápido. E também nós gostamos muito de nos queixar. A gente queixa de tudo. Por exemplo, tem dia, você vira e fala: eu não pedi para casar com essa figura. Eu não pedi para ter esse filho que não me atende, que não escuta meus conselhos, que não me obedece. Eu não pedi para ter esse chefe insuportável.
Os espíritos amigos nos dizem que nós realmente não pedimos. Nós imploramos em lágrimas e de joelhos no planejamento reencarnatório, nós imploramos para estarmos vivenciando hoje essa vida que nós planejamos. Então... Ninguém reclama do filho. Então, os espíritos amigos dizem que há muito a transformar. E nós temos que aproveitar esse tempo aqui para nos transformarmos. As transformações podem mudar para melhor ou para pior. Embora hajam algumas coisas que não se pode modificar. E esses são os chamados resgates. Os resgates são justamente o que pedimos no planejamento reencarnatório, pedimos para passar por eles. E a grande maioria das vezes nós vamos passar por esses resgates através do sofrimento. Muitas pessoas são orientadas pelos espíritos amigos para aceitarem porque, de repente, elas adquiriram determinada doença. Os espíritos amigos explicam que essas doenças foram planejadas, foram pedidas no planejamento reencarnatório. Muitas vezes a pessoa adquire a doença e pode futuramente até encontrar a cura. Mas as doenças, determinadas doenças que as pessoas sofrem, muitas vezes as pessoas fizeram questão de ter, pediram para ter. Um dos reis mais cruéis da antiguidade chamava-se Alarico. E Alarico, ele destruía todas as terras, todos os povos. Ele dizia para os seus soldados: matem tudo o que for vida. E isso foi repetido mais tarde por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial, que determinava a teoria da terra arrasada. Ou seja, ele não queria apenas a destruição de um lugar, ele queria a destruição de pessoas e a destruição de animais que habitavam aquela região. Alarico tinha prazer de destruir tudo, por onde as suas tropas passavam, tudo deixava de existir. É óbvio que, ao desencarnar, ele estava completamente enlouquecido. E ele sofreu por muitos séculos, nas regiões de grande dor, de muito sofrimento. Alarico teve muitas encarnações. E ele, como rei Alarico, ele destruiu tanto, ele matou tanto, que nas encarnações sucessivas, ele não tinha nem merecimento de ficar muito tempo no corpo carnal. Então, jovem, ele desencarnava, porque ele não tinha merecimento de habitar um corpo. Mas depois de muitas vidas, ele sabia já, aquele espírito, que estava se aproximando a hora do seu resgate final, que em breve ele reencarnaria e que esse corpo físico sofreria um absurdo total. E ele reencarna, então, no Brasil, como Jesus Gonçalves. E Jesus Gonçalves, quando chegou na idade adulta, adquiriu a lepra e foi colocado em uma colônia de leprosos. Nessa colônia, os livros espíritas caíram no colo do Jesus. Ele começou a ler a doutrina espírita, começou a se confortar e começou a entender que aquele sofrimento deveria ser resgate de acontecimentos que ele deveria ter tido, né, em vidas passadas. E ele tomou conhecimento de Chico Xavier, que morava em Minas Gerais. Então, o Jesus começou a escrever cartas. De 15 em 15 dias, o Chico Xavier recebia uma carta, lia a carta e respondia para o Jesus. E assim foram anos. É óbvio que o Chico sabia quem era Jesus Gonçalves. Chico tinha conhecimento já que ele havia sido, em vidas anteriores, o feroz rei Alarico. Mas Chico ficou calado e trocava correspondência.
E o Jesus, dentro da colônia de leprosos, 2 vezes por semana, divulgava a doutrina espírita, fazia o evangelho no lar, conversava com os amigos também leprosos, e eles se confortavam e se conformavam, através da doutrina espírita, com aquela situação. Um dia o Chico Xavier estava na casa espírita, assim como a gente está hoje aqui, e entrou um espírito. E o Chico disse que ele não conseguia enxergar o rosto do espírito, tal era a luz, aquela luz maravilhosa que o espírito emanava. Então o espírito se aproxima do Chico e fala o seguinte: Chico, você não está me reconhecendo? É verdade que nós nunca nos encontramos nesta vida. Eu sou o Jesus Gonçalves. Tem 2 dias que eu desencarnei e eu pedi aos espíritos amigos que me permitissem vir até aqui agradecer a você. O Chico conta que a luz era tão forte, principalmente dos lugares que ele sofrera mais com a lepra, que era uma parte da face, os 2 braços e a perna. Sem dúvida alguma, aquele espírito mudou a vibração, mudou assim sua sintonia, mudou as suas emoções. E aquela foi, de fato, a redenção do rei Alarico, que nessa vida foi Jesus Gonçalves e viveu nos nossos tempos. Nossas escolhas, na hora da emoção, geralmente fora da matéria, estão relacionadas ao que fizemos de ruim. Quando estamos em espírito e queremos e temos autorização para reencarnarmos, nós temos conhecimento de tudo que a gente fez anteriormente, porque tudo fica impregnado no nosso perispírito. Então, ali, o que causamos de ruim para nós ou para vidas alheias, está tudo ali impresso. Então, é desesperador, e a vontade da gente, quando em espíritos, é pegarmos toneladas de coisas para fazermos na tentativa de amenizarmos as nossas falhas. E falando de um outro exemplo de mudança de emoções, a gente fala também, hoje eu trouxe vários exemplos em vários tempos, para a gente, de vários espíritos, para a gente ver como é importante essa transformação das nossas emoções. Todo mundo sabe que Abraham Lincoln foi um dos melhores presidentes que os Estados Unidos já tiveram. E Abraham Lincoln era um profundo estudioso do espiritismo. Inclusive, ele tinha uma médium que frequentava a Casa Branca já naquela época, e eles conversavam sobre os espíritos, ele era muito curioso, ele tinha essa afinidade com o espiritismo. E a médium sempre falava para ele, além da vida espiritual, ela aconselhava ele sobre como dirigir os Estados Unidos naquela época de tanta transformação. Ela chegou a adverti-lo que ele não deveria ir assistir a uma peça, a um espetáculo no teatro, na noite fatídica, mas o destino estava traçado. Ele foi, e chegando lá, um anarquista atirou e ele faleceu. 2 dias antes dessa fatalidade, ele acordou assustado e contou para a esposa que naquela noite ele tinha sonhado que ele estava andando pelos salões lá da Casa Branca, e no salão principal ele viu um caixão, é isso mesmo, ele viu um caixão, e ao lado do caixão só estava o caixão e tinha um soldado que chorava copiosamente. Então ele chegou para o soldado e perguntou: quem morreu? E o soldado respondeu: o presidente. Ele acordou super assustado, falou para a esposa: eu sonhei que eu faleci, que eu desencarnei. Mas ele foi avisado pelos amigos espirituais. Ele teve esse merecimento. Ele aceitou e entendeu que ele desencarnaria em breve, mas ele não sabia como nem quando. 2 dias depois, ele foi assassinado. Abraham Lincoln era uma alma tão especial, era um espírito tão especial, que no momento que ele desencarnou, que ele deixou o corpo, ele tinha consciência que ele estava em espírito.
Quando os amigos protetores vieram acolhê-lo e levá-lo, ele pediu para esperar um momento, porque ele queria esperar o assassino, que naquele momento a polícia já tinha perseguido e matado. Agora imagina o encontro deste assassino, quando ele desencarna, e a primeira pessoa que ele encontra é o cidadão que ele acabou de matar. Esse assassino estava completamente desesperado e pedia por clemência e pedia por perdão. Abraham Lincoln, naquele momento, controlando as suas emoções, ele entendeu que ele deveria perdoar, porque se ele não perdoasse, ele ficaria atrelado àquela cena, àquele acontecimento e àquele homem. Porque é isso que acontece. Quando nós não perdoamos ou não somos perdoados, esse fato, esse acontecimento nos liga, e é por isso que muitas vezes hoje nós convivemos com adversários do passado que atendem pelo belo nome de pai, mãe, filho, esposo. E a gente não entende o porquê de termos tantas desavenças, quando, na verdade, são situações de perdão que não se concretizaram. Por isso, quando Jesus falava de perdoar, Jesus queria nos dizer que o ato de perdoar vai muito além de simplesmente desculpar alguém. Perdoar é deixar a vida esquecer, para a gente conseguir viver plenamente com nós mesmos e com a outra pessoa. Se Abraham Lincoln conseguiu separar a sua emoção daquele acontecimento terrível, o mesmo não aconteceu com o seu assassino. Porque a pessoa que carrega a culpa, até que ela resgate essa culpa, ela se encontra completamente envolvida pela escuridão. Abraham Lincoln estava liberto, mas o assassino não. O assassino se corroía na culpa, e depois de muito tempo, atendido na espiritualidade, ele implorou para que ele passasse pela mesma trajetória em uma nova vida, vivendo a mesma experiência de estar na presidência dos Estados Unidos e de ter a vida ceifada violentamente. Então, 100 anos depois, em Dallas, no Texas, Estados Unidos, um jovem presidente de 43 anos, em carro aberto, amado pela nação, é assassinado, alvejado na frente da multidão. 100 anos depois, o assassino de Abraham Lincoln teve a vida ceifada agora como John Fitzgerald Kennedy, o famoso presidente americano. E ali, ele consegue resgatar o erro que ele cometeu 100 anos atrás. Muito bem. Dizem os espíritos amigos hoje que John Kennedy trabalha na espiritualidade, coordenando um grande grupo de espíritos que lutam pela paz na humanidade e pelo entendimento das nações. Quando eu estava lendo, eu fiquei aqui pensando, devem trabalhar muito, né? Porque Estados Unidos até hoje não tem paz e todos os outros países envolvidos em tanto sofrimento, em tantas situações aflitivas e desoladoras. Mas os espíritos amigos nos dizem que por volta de 2026, ou seja, daqui a 4 anos, uma pleiade extraordinária de espíritos voltará à Terra, a pedido do próprio Jesus Cristo. E entre eles já temos a confirmação de Francisco de Assis, de Joana de Ângeles, que já foi Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, e que é a protetora de Divaldo Franco. É óbvio que a gente quer que eles encarnem no Brasil, né, gente? Mas tem muitos países, então não quer dizer que todo mundo vai entrar, vai cair aqui.
O que a gente, porque brasileiro a gente já quer dar um jeitinho, dá para todo mundo vir para cá, né? Francisco de Assis, Joana de Ângeles. O que a gente já sabe através dos espíritos amigos é que Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier durante tanto tempo, ele já está aqui e ele está reencarnado no Brasil. E terá um grande destaque na área de educação no nosso país. E como os países do mundo têm tantas áreas para serem trabalhadas, cuidadas, essa pleiade de espíritos extraordinários, a partir de 2026, reencarnará em diferentes países, em diferentes mundos, trabalhando em diferentes áreas, e aí sim começará um terceiro milênio de verdade. E quando eu falei para vocês que Joana de Ângeles a mentora, né, a protetora do Divaldo Franco, tem um trecho muito divertido do Divaldo com a Joana, que é o seguinte: Joana, um dia, o espírito dela se comunicou com o Divaldo e disse o seguinte: Divaldo, quando você desencarnar, eu volto. Divaldo ficou alegre. Poxa, ela vai voltar em 2026, ele fez as contas. Bom, então, quando ela voltar, eu desencarno. 2026, eu vou chegar nos 99 anos de idade, que é a idade que o Divaldo vai ter em 2026. Muito bem, ficou todo faceiro. Passou um tempo, ele resolveu sondar a Joana de novo, o espírito da Joana. E aí começou a dar a volta e perguntou para ela, falou o seguinte: a senhora deve estar muito feliz, porque a senhora vai encarnar em 2026, com essa pleiade de espíritos maravilhosos ao seu lado. E ela respondeu para ele: eu estou realmente muito feliz, mas você não precisa ficar feliz, não, porque quando eu reencarnar, você já terá voltado. E aí o Divaldo perdeu a esperança, porque ele achou que era uma troca. Em 2026 eu vou e ela vem. Ela disse que não. Em 2026, quando ela chegar aqui, ele já desencarnou antes. Bom, o que é mais assombroso para a gente é que Divaldo hoje tem 95 anos. E ele é uma prova de quando você cultiva emoções positivas e quando você trabalha e faz o que você gosta, não tem idade, não tem cansaço. Divaldo está na doutrina espírita fazendo esse belo trabalho desde os 19 anos de idade. E hoje ele tem 95. A verdade é que muitos espíritos que lideram grandes nações, que têm poder, esses espíritos, muitas vezes, quando eles pedem num planejamento reencarnatório para continuar nessa situação de poder, de liderança, muitas vezes eles falham. Porque é muito difícil, gente. No meio do caminho vão acontecendo coisas e eles falham na missão. Então, é por isso que é na vida simples e no anonimato que muitas vezes essas almas que já foram pessoas muito importantes, muitas vezes elas planejam para reencarnar numa vida simples, numa vida monótona. E isso aconteceu com Marilyn Monroe. Lembram dela? Marilyn Monroe foi uma das atrizes mais lindas que a gente já viu. E que ela vivia uma vida muito infeliz, e ela desencarnou com 36 anos. A mídia, até hoje, muita gente acha que ela morreu, que ela suicidou. E não. Na espiritualidade, já é de conhecimento que ela sofria de depressão e que ela errou a dose e teve uma overdose de remédios, de barbitúricos, mas ela nunca foi um espírito suicida. Chegando na espiritualidade, a Marilyn Monroe foi entrevistada pelo Humberto de Campos, um antigo jornalista carioca, também um espírito muito conhecido, com muitas obras dentro da doutrina espírita. Então, o Humberto de Campos, ele conta para o Chico que durante essa conversa, essa entrevista que ele teve com a Marilyn,
o que ele guardou de mais importante foi que ela disse para ele o seguinte: eu já sei o que eu quero na minha próxima vida. Eu quero ser uma mulher muito feia. Porque a beleza física é um trapézio onde dificilmente você consegue manter-se sem cair. Então, quando a gente vê uma pessoa tão bela e tão linda, e a gente conhece tantas pessoas, como deve ser difícil se manter equilibrado nesse trapézio tão difícil que é conviver com essa beleza. Então, a Merlin pediu para ela reencarnar uma mulher muito feia. Dizem os amigos que ela vive entre nós. Também não sei se no Brasil, né, gente? Senão a gente já quer ela no Brasil. Mas ela reencarnou como uma mulher muito feia, longe da vida pública. Então, não vamos tentar achar quem é essa mulher na televisão ou no cinema, muito menos em Hollywood, porque a gente sabe que Hollywood é contra a feiura, e ela já viveu em Hollywood e fracassou, sofreu muito com muitas pessoas que não a respeitavam, mas ela conseguiu resgatar todos os seus débitos, e ela recebeu esse merecimento de ser atendida ao reencarnar como uma mulher feia. Quando nós fazemos as nossas escolhas no plano espiritual, geralmente, como eu falei, nós somos guiados pela emoção. A gente quer escolher tudo. Eu quero viver tudo isso aqui quando eu chegar lá para eu já zerar os meus débitos. Mas nossos espíritos protetores, eles estão lá. Na verdade, eles estão o tempo todo. Eles estão aqui com a gente, eles estão ao nosso lado na espiritualidade. E eles sempre procuram nos orientar para não irmos tão afoitos. Porque senão a gente quer abraçar tudo. E não adianta pedir tanta coisa. A gente tem que pedir pouco, reencarnar e conseguir realizar um pouco daquele pouco. E vou contar mais uma historinha sobre emoções. Todos nós, ou a grande maioria, já ouvimos falar de Zaqueu. Zaqueu era um homem de estatura pequena. Ele era tão pequenininho, não era uma pessoa benquista, ele era um cobrador de impostos, ninguém gosta de um cobrador atrás de você, então as pessoas detestavam Zaqueu. E Zaqueu era louco para encontrar Jesus Cristo, e Jesus Cristo chegou no povoado de Zaqueu, junto com Cristo, aquela multidão que seguia ele. Zaqueu, desesperado, resolve subir numa árvore e se segurar no galho. Agora, imaginamos aquela situação, Zaqueu pendurado na árvore, a multidão passando, Jesus passa embaixo da árvore e Zaqueu só escuta uma voz, porque Jesus nem olha para cima da árvore. Jesus só escuta aquela voz. Zaqueu, dá-te pressa em descer, porque eu quero hospedar-me em tua casa. Imagina a revolta daquele povoado. Jesus decide se hospedar na casa de Zaqueu, comer na mesa de Zaqueu. Mas Zaqueu não merecia isso. Zaqueu era um cobrador de impostos, era a pior pessoa da cidade. Exatamente, era o publicano. Então as pessoas não se conformavam, mas Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Jesus sabia que, estando uma vez dentro daquele coração, ele plantaria definitivamente no coração de Zaqueu uma lembrança eterna, que transformaria Zaqueu para toda a eternidade. Tanto que Zaqueu, depois de múltiplas encarnações, reencarna no Brasil do século XVIII como uma figura conhecidíssima de todos nós, Doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes era uma alma tão maravilhosa, mentor de tantas casas espíritas, um homem que vivia, como ele mesmo dizia, de brisa amorosa. Ele dizia que ele vivia da brisa do amor. Isso dava muita raiva na esposa dele. Um dia ela chegou para ele e falou: Adolfo, nós não temos nada para comer. Ele abraça ela e fala: ô, minha querida, não tem problema.
nós vamos viver hoje de brisa amorosa. E claro, como era Bezerra de Menezes, naquele mesmo dia, para na porta da casa deles um caminhão repleto de alimentos, alimentos para meses, que foram enviados por um agora homem rico e que no passado tinha sido um de seus pacientes que foi consultar com Bezerra de Menezes, que não tinha condições de pagar aquela consulta e que, obviamente, foi muito bem atendido pelo médico. Naquele dia, encosta um caminhão com alimento para meses. Olha como Bezerra de Menezes vibrava boas emoções. Uma outra situação com ele aconteceu, ainda estudante, acadêmico de medicina, faltavam alguns meses para terminar o curso. E ele não tinha dinheiro para se sustentar, para pagar os estudos na faculdade, para se alimentar. Ele morava numa pensão, num quartinho. E aí ele resolve, porque ele sabia qual é a matéria que as pessoas mais procuram para ter aula particular. Matemática. Então ele coloca na faculdade, dou aulas de matemática. Detalhe, ele odiava matemática. Mas, para você dar aula, você precisa estudar. Então, ele ia estudar porque ele precisava também aprender matemática. Os dias passaram em nada. Até que bate na pensão, na porta do quarto dele, um rapaz, e pergunta para ele, o senhor ensina matemática? E ele se tremendo todo. Ensino. E aí ele pensou, meu Deus, eu vou ter que estudar mesmo, né? Aí o rapaz fala para ele o seguinte, eu quero lhe pagar 6 meses de aulas antecipadas e tira aquele bolo, aquele maço de dinheiro. Aí o que o Bezerra pensou? Meu Deus, eu vou ter que estudar muito mesmo, porque ele precisava daquele dinheiro, né? Aí ele, dando uma volta, porque ele não entendia nada de matemática, ele pergunta, mas me fala quais as matérias da matemática que você gostaria de estudar para eu preparar a aula, né? Para saber se era trigonometria, geometria, e o rapaz fala para ele o seguinte, não se preocupe, quando eu voltar, o senhor saberá. Nunca mais esse ser humaninho voltou. Evaporou, sumiu. Bezerra de Menezes nunca soube quem era aquele rapaz que apareceu naquele dia e deixou em suas mãos a quantidade de dinheiro suficiente para terminar os estudos de medicina e vir a ser esse médico maravilhoso que fez esse trabalho esplendoroso, encarnado e desencarnado. É claro que, como todo médico recém-formado, logo que ele colou grau, ele montou um escritório num bairro nobre do Rio de Janeiro, passou um mês, não entrava uma pessoa nem para dar um suspiro. Aí ele falou, não, isso não está certo. Então, o que eu vou fazer? Como eu não tenho paciente aqui ainda, eu vou abrir uma portinha no bairro do Riachuelo, que era um bairro de uma classe menor, né? As pessoas mais necessitadas moravam lá, e ele abriu uma porta na rua 24 de Maio. No primeiro dia que ele abriu, gente, a fila era quilométrica. Detalhe, ninguém ali tinha condições de pagar uma consulta. E ali, Bezerra de Menezes passou a vida em atendimento. Uma alma tão especial, assim como Lincoln, ele foi avisado no dia que acordou que aquele era o dia que ele desencarnaria. Muitos de nós já pensou, se eu acordo e falo, você vai desencarnar hoje, eu vou ficar desesperada. Bezerra não. Bezerra foi trabalhar, abriu o consultório, olhou pela janela, aquela fila que dobrava a esquina e pediu para os amigos espirituais, me deem forças e me mantenham hoje até o último atendimento. Quando ele acabou de atender o último paciente, ele fechou o consultório, deitou na cama, chamou a família, se despediu e partiu. Por isso que os espíritos amigos dizem que as nossas escolhas na Terra, que muitas vezes parecem anárquicas, aleatórias, na verdade elas estão encravadas no nosso coração. Às vezes nós lutamos muito contra determinadas coisas, mas se elas tiverem que ser, elas serão. E se forem para que possamos progredir, elas acontecerão.
Não tem como escaparmos. Uma moça muito obsidiada, uma vez chegou para o Chico e disse para ele o seguinte: Chico, os espíritos me perseguem por toda parte. Os espíritos tomam o meu corpo e eu só faço bobagem. Chico, o que é que eu faço? Me ajuda, me dá uma orientação. E o Chico, naquele bom humor dele, disse o seguinte: eu tenho uma ideia. Trabalhe até cair desmaiada. A mulher tomou um susto e falou para ele: o quê? Eu tenho que trabalhar até cair desmaiada? E o Chico explicou: sim, minha filha, trabalhe no bem até desmaiar. Porque quando você cair desmaiada, os espíritos que estão te perturbando não vão mais poder fazer nada. E eles vão embora. Quando nós estamos ociosos, começamos a nos encher de emoções negativas. Obviamente, podemos sintonizar com espíritos que cultivam as mesmas emoções. Então, esse era o conselho que o Chico dava para as pessoas mais obsidiadas, mais perturbadas emocionalmente. Ele sabia que uma boa vassoura, ou seja, uma boa faxina, e o trabalho, por exemplo, fazendo uma sopa, distribuindo sopa, o trabalho no bem põe para correr qualquer espírito que possa querer perturbar-te. Uma vez, um jornalista perguntou para o Chico, quando ele fez 80 anos, Chico, você teve algum momento inesquecível na sua vida? Ele disse, sim, eu tenho um momento tão inesquecível que até hoje, quando eu converso com você, eu me emociono. Eu era ainda muito moço, eu estava cheio de dívidas, os meus sobrinhos moravam comigo, e eu não tinha dinheiro para nada. Me ofereceram a possibilidade de um emprego, mas o lugar era bem distante da minha casa. Todos os dias, para ir para esse lugar, só tinha um ônibus e que passava uma vez por dia pelo ponto de ônibus. Então, o Chico teve a oportunidade de fazer a entrevista de emprego. Ele se arrumou todo e se posicionou 2 horas antes no ponto de ônibus para não perder o ônibus. O ônibus levava ele para a entrevista, consequentemente, ele podia conseguir aquele emprego. E o Chico estava lá, 2 horas antes. De repente, aponta o ônibus. E o Chico em posição estratégica. De repente, do outro lado da rua, o Chico escuta uma vozinha. Tio Chico, me espera! Imagina que o Chico deve ter gelado. Quando ele olha para o outro lado da rua, ele vê um menininho acenando e gritando, tio Chico, me espera! E o Chico pensou, meu Deus, se eu esperar por ele, eu vou perder o ônibus, eu vou perder a entrevista. Mas, ao mesmo tempo, o Chico pensou, meu Deus, a mãe desse menino está doente. Vai que ela desencarnou e ele veio correndo, precisa de mim. Chico, então, deixou o ônibus passar. Passou o ônibus, passou a entrevista, passou o emprego. O menininho correu, atravessou a rua, grudou na perna do Chico, olhou para ele, entregou uma folhinha de mato, uma florzinha do mato e falou assim, tio Chico, eu só queria correr e te entregar essa flor. O Chico conta que naquele dia ele percebeu que a sua emoção já tinha feito a sua escolha. Nessa vida, ele passaria por problemas financeiros, e ele sempre passou. Mas ele jamais deixaria aquele menininho do outro lado da rua sem atravessar e sem entregar aquele matinho para ele. Então, ele disse que naquele momento, a sua emoção fez a sua escolha de vida. Quais são as emoções que nós estamos cultivando e quais são as escolhas que nós estamos fazendo nesta vida? No fundo, as nossas emoções muitas vezes podem ser o abismo que nós afundamos, ou essas emoções podem ser sublimadas e nos levarem ao céu, às coisas boas, aquilo que nos fortalece, que nos abençoa. Por isso é que precisamos estar sempre atentos.
Chico Xavier, quando tinha 32 anos, era um homem normal, como todos nós, ele tinha muitos medos, e com 32 anos ele sofreu uma crise de pânico. Ele ficou com falta de ar, não conseguia levar ar para os pulmões, desesperado, ele sentou no degrau da casa dele e começou a pensar, estou morrendo, estou morrendo. E nisso aparece quem? Emmanuel, que era o mentor dele. E Emmanuel nunca teve muita paciência, porque a gente não tem paciência encarnada e a gente também não tem desencarnado. E Emmanuel não tinha, porque quando o Chico se desesperava, Emmanuel era duro, rígido com ele. Então o Chico está lá, estou morrendo. E o Emmanuel fala, o que o senhor está fazendo aí no degrau? E o Chico olha para ele, eu estou morrendo. Ah, você está morrendo? Eu estou morrendo. E se eu morrer, você me espera? Emmanuel olha para ele e fala, sinto muito, meu filho, eu não posso. E desapareceu. Imagina o pânico que esse Chico estava. Sozinho, eu estou morrendo, o mentor dele deixa ele na mão, desaparece. E aí o Chico pensou, meu Deus, eu vou morrer, o Emmanuel já disse que não me espera, eu vou morrer aqui sozinho, nesse degrau. E nisso aparece Doutor Bezerra de Menezes. E ele pergunta, meu filho, o que você está fazendo nesse degrau? Olha o desespero do Chico. Eu estou morrendo. Eu nem vou perguntar se o senhor vai esperar por mim, porque o Emmanuel acabou de falar que não vai esperar e desapareceu. Mas eu estou morrendo. O senhor pode fazer alguma coisa por mim? E o Bezerra de Menezes deu um sorriso e disse, ô, meu filho, eu não sei se eu posso ajudar, mas o que eu posso, eu vou fazer. E naquele momento ele colocou a mão sobre o coração de Emmanuel, de Chico, e Chico viveu só mais 60 anos. Chico tinha 32 anos. Olha como nós podemos transformar a nossa emoção. Chico estava desesperado, de medo, mas o conforto, a proximidade do Bezerra de Menezes mudaram completamente a vibração, mudaram completamente a emoção que ele sentia naquele momento. Muitas vezes é difícil admitir isso, mas nós muitas vezes ficamos doentes porque somatizamos emoções em nosso corpo. E para finalizarmos essa noite, já falamos de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Zaqueu, John Kennedy, Rei Alarico, mas tem uma figurinha que essa tem que encerrar a noite com a gente, que é a Irmã Dulce. E a Irmã Dulce atravessava uma rua em Salvador, umas 10 da noite, ela e uma outra irmãzinha. Então, as duas voltando lá para casa. De repente, a irmã olha e a Irmã Dulce parou na frente de um beco escuro, um breu total, e a Irmã Dulce toca para o fundo do beco. E a outra irmã não foi. Amedrontada, sem entender nada, ficou ali. Daqui a pouco volta a Irmã Dulce, pequenininha, magrinha, carregando um mendigo que estava nas últimas, só pele e osso. A outra irmã ajudou a Irmã Dulce e as duas foram levando o mendigo. Foi o tempo de chegar na casa e o mendigo desencarnou numa cama limpa, sob as orações das duas irmãs. E aí, a irmã curiosa perguntou para a Irmã Dulce, mas Irmã Dulce, como é que a senhora viu aquele homem na escuridão? Como é que a senhora enxergou aquele homem no fundo daquele beco escuro? E a Irmã Dulce vira para a amiga e fala o seguinte, minha filha, a pergunta certa não é essa. A pergunta é, como é que você não o viu? Então, gente, mesmo que digam para a gente que a gente tem que desistir de ser bom porque o mundo não é bom, que a gente tem que deixar de ter esperanças, nós temos que continuar nesse processo de transformação, porque o dia de amanhã vem perto, o amanhã está muito perto e temos que estar preparados, porque somos almas eternas. E tudo será melhor, com certeza. O que temos que ter consciência é que há muitas pessoas que não querem, não sabem ou não podem estar conosco.
Muitas vezes nós queremos trazer alguém para a casa espírita, nós queremos conversar, mudar a cabeça do outro. Não se preocupem, se as pessoas não estiverem ao seu lado, deixe elas irem. Elas têm que vivenciar as existências delas. Um dia, todos nós nos reencontraremos. Pode não ser numa vida, pode ser na outra. O que importa é que nós vamos estar sempre em busca das emoções que ficaram para trás, sempre tentando resgatá-las. E por que não deixarmos de vibrar emoções negativas, para não precisarmos resgatá-las lá na frente? A gente está aqui conversando sobre isso, a gente tem consciência. Então, por que não cuidarmos todo dia das emoções que cultivamos e das emoções que trocamos com o outro? Que as nossas emoções, às vezes cheias de conflito, possam ajustar-se no equilíbrio do bem, no servir ao outro sem pedir nada em troca, no amar simplesmente pela glória de amar, sem pedir retribuição de amor. E um dia, do outro lado da vida, com que alegria vamos lembrar de noites como esta, que juntos conversamos sobre nossas emoções, conversamos sobre a nossa vontade de nos transformarmos. E vamos pensar bem, irmã Dulce, e que a nossa emoção nos faça termos olhos de olhar e ouvidos para ouvir o nosso próximo. Isso é o mais importante. E que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Obrigada. Deixa eu só tomar uma aguinha. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus por mais esta noite aqui reunidos. Agradecer por este momento tão único, tão especial, em que estamos finalizando mais um dia, começando mais uma semana. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para estarmos mais vigilantes em relação às nossas emoções, para estarmos mais preparados em aceitar que a qualquer momento deixaremos a carne e voltaremos a ser novamente, a estar novamente em espírito, que essa sim é a nossa forma eterna. Abençoa, Senhor Jesus, a todas as pessoas que passam pelo flagelo da miséria, da fome, por todas as pessoas que hoje vivem nas ruas, por todas as pessoas que estão desenganadas em casa ou em hospitais, pelos que sofrem na guerra, pelos órfãos, pelas vítimas de feminicídio, de abusos morais, sexuais. Abençoa, Senhor, as duas almas que retornaram para a espiritualidade, o jornalista, o ambientalista, que trabalhavam em prol dos nossos indígenas. Abençoa também os povos indígenas, as minorias. E pedimos, Senhor Jesus, esteja sempre ao nosso lado, guardando os nossos passos, guardando as nossas emoções e as nossas escolhas. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Assim seja.